Fala, saudosista! O assunto de hoje é um tanto macabro e muito sério, de uma época sem muitos recursos e de povos sem muita higiene. Sabe do que estamos falando? É isso mesmo, da peste negra. A origem da peste vai deixar vocês perplexos, porém não surpresos. Apesar de pensarmos que ela se iniciou na Europa, ela veio da Ásia. Existem várias teorias, mas a mais aceita é que ela veio da China, nas embarcações mercantis. Se quiserem saber uma história de outra pandemia que começou na China e não é o corona, já clica no vídeo que está aparecendo aí em cima ou veja depois na descrição desse vídeo aqui. A partir dos portos no litoral mediterrâneo, a peste negra difundiu-se pela Europa. A pandemia já estava instalada na segunda metade do século XIV e, pasmem, matou 1/3 da população do continente. Vamos agora entender o que era, como foi tratada, quando acabou e ver um relato de uma pessoa que viveu nessa época. A peste negra é causada pelo bacilo Yersinia pestis, que se propagou inicialmente por ratos, mas principalmente por pulgas infectadas com o bacilo, que acabava sendo transmitido por picadas às pessoas. No estágio mais avançado, a doença começou a se propagar por via aérea, por meio de espirros e gotículas. Naquela época, a higiene era muito precária, e isso acelerou a propagação da doença em lugares que eram infestados de pulgas, ratos, entre outros seres repugnantes. Fato também é que a medicina também era precária, e eles achavam, por exemplo, que a doença era um castigo divino. Outros atribuíram a doença aos povos estrangeiros, especificamente aos judeus. Os judeus, por não serem da Europa e por desde a Idade Antiga viverem em constante imigração, passando por várias regiões do mundo até se instalarem no domínio do continente europeu, acabaram por se tornarem o bode expiatório das multidões enfurecidas. Milhares de judeus foram mortos durante a eclosão dessa peste. Outra parte interessante são os sintomas, o que deu nome à peste negra, que é denominada negra por conta das afecções na pele das pessoas acometidas por ela. Isto é, a doença provocava grandes manchas negras na pele, seguidas de inchaços em regiões de grande concentração de gânglios do sistema linfático, como a virilha e as axilas. Esses inchaços também eram conhecidos como bubões, como bolhas, e por isso que a peste negra também é conhecida como a peste bubônica. A morte pela peste era dolorosa e terrível, além de rápida, pois variava de 2 a 5 dias após a infecção. Como naquela época não existiam câmeras fotográficas, descobrimos que no mundo atual algumas pessoas pegaram essa doença pela mordida de animais selvagens ou o consumo de sua carne, como foi o caso do americano mordido por um gato de rua em 2012. Paul Gaylord tinha 59 anos na época e passou um mês na UTI. Teve os dedos das mãos e dos pés amputados. Hoje, graças a Deus, temos tratamentos eficientes com antibióticos e ele pôde se salvar. Voltando ao passado, veja um relato de um escritor italiano da época, Boccaccio. Ele viveu na mesma época que Dante Alighieri e retratou no seu livro O Mal da Peste. Com o surgimento de certas tumefações na virilha e nas axilas de homens e mulheres, algumas das quais atingiam o tamanho de uma maçã comum e outras a de um ovo, umas mais e outras menos, e a elas o povo dava o nome de bubões. E, tal como ocorrera e ainda ocorria com os bubões, tais manchas eram indício inegável da morte próxima, para todos aqueles em que aparecessem. Logo, os europeus identificaram que a doença era altamente contagiosa. A peste negra atuava de maneira fulminante e a pessoa que a contraía falecia em questões de dias. Algumas regiões da Europa começaram a perseguir os doentes, isolando os que adoeciam para deixá-los morrer. Em alguns casos, os doentes eram executados. Reuniões em funerais também acabaram deixando de acontecer, e os que tratavam dos doentes passaram a utilizar roupas específicas feitas de couro, para impedir que as secreções dos doentes penetrassem no tecido. Os médicos também passaram a utilizar uma máscara em forma de bico de pássaro, que era preenchido com ervas aromáticas. Acreditava-se que essas sopas evitavam a contaminação.
Antes de falar como eram feitos os enterros, já deixa o seu like, compartilha esse vídeo com seus amigos e se não for inscrito, já sabe, clica no botão que está vermelho aí aparecendo para você. Assim você fica por dentro de tudo que nós publicamos por aqui. Além de não haver sacerdotes suficientes, não existiam coveiros e os sepultamentos começaram a ser realizados em massa. Quer dizer, em valas comuns, tamanha a quantidade de pessoas que morriam. Todavia, com a percepção de que os cadáveres também eram vetores de contaminação, muitos passaram a abandonar as práticas de sepultamento e começaram a incendiar os corpos dos falecidos. Até as roupas utilizadas pelo doente e outros itens começaram a ser queimados. A peste foi uma doença que esteve presente na vida dos europeus até 1720, quando o último surto foi registrado em Marsella, na França. A atuação da doença na Europa ao longo do século XIV contribuiu para uma redução populacional drástica. Espero que tenham achado essa história interessante. Obrigada por assistir e tchau!